câncer, nutrição desportiva, nutrição para vegetarianos, plano de alimentação personalizado, reeducação alimentar e promoção de saúde. Atende também a domicílio. Então, se você tem uma dessas doenças ou não, o que tem mais saúde, não perca a programação que nós vamos ter hoje a partir das 14h30. Ele vai apresentar 2 palestras. Faça suas perguntas, traga alguém que tenha algum problema de saúde, diabetes, pressão alta. Você está interessado nesse assunto, vem para cá. E depois do pôr do sol, ele vai estar aqui atendendo a quem quiser, e vai um valor simbólico aí. Então ele vai estar aqui depois do pôr do sol atendendo, tá? Então não perca, vai ser 2 às 14h30 mesmo, porque são 2 palestras, tá? Então vamos pegar aí o horário do JA até o pôr do sol, um programa bom. Venham, não percam. Isso é uma oportunidade única. Traga alguém que você conhece, seu pai, sua mãe, seu tio, alguém que você quer que tenha saúde. Neste momento nós vamos ter a oportunidade e passamos agora a palavra para o doutor Frâncio Barros. Feliz sábado, amada igreja. Deus seja louvado pela presença de todos vocês aqui. E que nesse momento seja o Espírito Santo que esteja falando para todos nós nesse momento. Amém. Que nós possamos ouvir a sua voz. Porque o que eu vou falar hoje aqui tem a ver com a nossa salvação, não só com saúde. A saúde é um fator secundário. A salvação é o fator primário. Então isso aqui vai se estender para a nossa salvação, né? E também para a saúde. Essa questão de saúde, né, tem sido muito árdua. Essa questão da mudança das pessoas. Nós temos trabalhado muito arduamente em torno disso aí, né? E que seria de mim se eu não tivesse um apoio, né? E ali está a minha esposa, a minha guerreira, que tem me auxiliado, me apoiado, porque antes de ser nutricionista, eu sou um ministro do Senhor. Então eu estou aqui falando hoje não só como nutricionista, mas como ministro do Senhor, ministro do Evangelho também, né? Nós estamos aqui nesses últimos dias para pregar a mensagem do terceiro anjo. E agregado a essa mensagem do terceiro anjo, que faz parte da verdade, está a mensagem da reforma de saúde, que não está dissociada. Ela está tão ligada à mensagem do terceiro anjo, assim como a minha mão está ligada ao meu braço. Então, a reforma de saúde não é a verdade, mas ela faz parte da verdade. E é uma verdade também que liberta. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre liberdade, sobre escravidão, né? Deus nos prometeu saúde, ele disse lá em 3 João, versículo 2, disse: espero que te vá bem e com saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus espera que nós tenhamos saúde, e Ele providenciou todos os meios possíveis para que nós possamos ter saúde. Todos os recursos estão à nossa disposição para que nós possamos ter saúde. Isso vai depender de nós, está na nossa mão. Isso é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E até a influência da decisão, ela vem a respeito ela vem através do estilo de vida que nós estamos levando. Deus nos chama para uma obra grande. Deus nos chamou do Egito, né? No Egito nós estávamos escravizados, nós estávamos sujeitos a tudo que ali o Egito oferecia. Deus nos tirou do Egito para o deserto, para que possamos nos preparar para algo muito maior. Isso depende da nossa, o que vamos decidir hoje, tá certo? Então vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19.
Todos acharam? Alguém está na misericórdia ainda? Vamos ler. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de quê? De Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Aqueles que têm o ventre como Deus, Deus chama inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que têm os hábitos nocivos de saúde e diz: eu não vou deixar isso aqui, eu não quero deixar isso aqui, porque isso aqui é gostoso, faz bem ao meu paladar. E não aceita conselho, e não aceita que alguém lhe oriente, que alguém lhe fale alguma coisa, fica bravo. Diz que esses são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que estão apegados às suas paixões carnais, aos seus hábitos de vida nocivos, não tem parte no reino de Deus. Essa é uma mensagem muito forte, irmãos, porque diz respeito a costumes, a hábitos que nós temos, e é muito difícil se mudar hábitos, é muito difícil se mudar costumes. É uma luta tremenda que se trava. Por isso, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração, à nossa mente, para que nós fiquemos atentos ao que vai ser dito aqui à frente. A sua bênção pode estar aqui. Se você tirar a sua atenção, você pode perder a sua bênção. Oremos. Senhor Deus, abrimos a Tua palavra nesse momento. Já demos o primeiro recado. Mas nesse momento eu te peço, Senhor, que não seja esse homem falho que fale, mas que seja o Teu Espírito que fale aos nossos corações, porque nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria abrir o slide e ler para vocês alguns trechos muito importantes, tá certo? Sobre saúde e adoração. Eu quero que vocês leiam comigo, tá bom? Veja. Lá no início, Deus nos deu como dieta original: toda árvore que dê fruto, que dê semente, toda erva que dê semente. Conselho sobre regime alimentar também nos dá aqui esse conselho: cereais e frutas preparados sem gorduras e no estado mais natural possível deve ser o alimento para as mesas de todos que professam estar se preparando para a trasladação do céu. Assunto de extrema importância para quem quer ir para o céu, para quem está se preparando para um novo lar. Isso é muito sério. Olha aí, há porém muito mais religião em um bom pão do que muitos pensam. Um dos alimentos que está acabando com a saúde das pessoas são as massas brancas, os pães, os bolos, as pizzas, as bolachas brancas, biscoitos sem fibra, massa branca, massa refinada. Quem come esse tipo de massa está cavando a sua cova com os dentes. Não só isso, e outras coisas também. Alimentos altamente nocivos e acidificantes, que fazem o nosso sangue ficar ácido e concentrar toxinas e nos trazer doenças. Algumas pessoas julgam não ser dever religioso preparar devidamente a comida
e não procuram aprender a fazê-la. Outra coisa muito importante, para quem deseja ser trasladado ao céu, é necessário saber cozinhar. É dever de homens e mulheres ter essa noção de preparar o seu alimento de forma saudável, de forma que não venha trazer malefício ao organismo, e não por causa da correria está se fazendo de alimentos preparados nas prateleiras, cheio de conservantes e aditivos químicos que não são compatíveis com a nossa estrutura orgânica. Está agredindo o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,17. Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. A religião levará as mães a fazerem pão da melhor qualidade. Os pães que se compram nas padarias não são pães que servem para nós comermos, irmãos. São pães sem fibra, tem caloria vazia, não tem quase nutrientes. São pães que trazem várias doenças, acidificam o organismo, nos traz a ter constipação, que é o intestino preso, e tiram a nossa vitalidade. Então, os pães que deve fazer, devem ser em casa. Tá certo? Outra passagem. Nos convém o quê? Cozinhar menos e comer mais frutas em estado natural. Ensinemos o povo a comer abundantemente uvas, maçãs, peras, pêssegos, amoras e todas as outras espécies de frutas que seja possível conseguir. Porém, não se deve utilizar variedades demasiadas em uma refeição. Apesar de ser um alimento saudável, deve-se utilizar pouca variedade. Muitas variedades vai causar fermentação. E fermentação também produz toxinas nocivas ao nosso organismo. Porque é saudável, eu não devo empanturrar o meu estômago de coisas saudáveis. Porque isso também traz prejuízo. Isso traz prejuízo, vai prejudicar o meu corpo. E isto também agride o templo do Espírito Santo. Os pais são em grande proporção responsáveis pela saúde física e moral dos seus filhos. Pais que não dão bons exemplos para os seus filhos à mesa, vão pagar caro por isso. Talvez estejam criando um delinquente mais no futuro. Porque a alimentação desde a infância tem muita influência na construção do caráter dos seus filhos. Então os pais que não dão bons exemplos são responsáveis pela construção de caráter dos filhos. E às vezes quando chega mais na frente diz, eu não sei porque meu filho é assim, não sei porque o meu filho não me atende, porque não teve uma boa base. E a base começa no estilo de vida e associada a essa alimentação saudável. Se você dá açúcar para o seu filho, dá doces para o seu filho, se você dá refrigerante, se você dá salgadinho, se você dá todas essas baboseiras aí, são porcarias, irmão, que não servem para nada. Você está construindo problema para você no futuro. Devem instruí-los insistentemente a que se conformem com as leis da saúde para seu próprio bem, a fim de se poupar infelicidade e sofrimento. Mas o que acontece é que nós dizemos, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça. Às vezes eu quero empurrar uma fruta na boca do meu filho se eu não como. Uma verdura se eu não como. Não adianta, meus irmãos. O exemplo tem que ser nosso primeiro. O meu filho vai comer aquilo que eu como. Vai alimentar-se daquilo que eu me alimento. Se eu me alimento de porcaria, ele vai se alimentar de porcaria também. Não tem como fugir disso. E hoje não é de se admirar porque os hospitais estão cheios. Os hospitais infantis cheios de crianças, principalmente com doenças respiratórias. E se atribui isso a quê? A poeira, se atribui ao gelo, se atribui ao mau tempo. Não sabem vocês que a alimentação que está sendo dada a eles tem um percentual grande nesses tipos de enfermidade nas crianças e nos adultos.
veio-me a luz mostrando o dano que homens e mulheres estavam causando à faculdade mentais, morais e físicas, pelo uso da carne. Foi-me mostrado que toda a estrutura humana é afetada por este regime, que por ele o homem fortalece as propensões animais e o desejo de bebidas alcoólicas. Isso está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 487. Existe um experimento que tem descrito no livro A Carne e a Saúde, que eles isolaram 2 grupos de ratinhos. A um grupo, passaram algum tempo alimentando eles somente com alimentos naturais, verduras e frutas. E a outro grupo de ratinhos, eles deram alimentos de toda espécie, inclusive carnes, inclusive leite, deram aí esse monte de coisa aí. Ao final dos dias de experimento, eles soltaram o grupo de ratinhos que comeu frutas e legumes. E lá na frente colocaram 2 recipientes, um com cachaça e outro com água. O ratinho que comeu frutas e legumes foi lá, cheirou a cachaça, não bebeu. Cheirou a água e bebeu a água. O grupo de ratinhos que fez uso dos outros alimentos, eles cheiraram a água e não quiseram, e se lambuzaram na cachaça. Isso quer dizer que a carne, principalmente a carne, contém substâncias viciantes e que dá propensão a você beber bebida alcoólica. Então a carne não é um alimento bom, e essa é uma palestra que eu vou explanar agora à tarde sobre 2 alimentos especificamente, sobre leite e derivados e sobre carne. Quais são as influências, né, que esses alimentos têm sobre a nossa saúde? Quais são os reflexos? Você não pode perder. É muito importante que você assista isso, que você vai ficar alarmado com o que você vai ouvir aqui. De antemão já adianto para vocês. Tá certo? Então veja. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de um caráter moral e íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos se relacionam com o estômago. O comer e o beber impróprio resultam no pensar e agir também impróprio. Isso interfere nas nossas decisões. Pessoas que não têm um regime alimentar adequado, que têm um regime alimentar impróprio, ele é propenso a ter decisões que não são boas, não vão trazer um reflexo bom, né, para a sua vida. Tem um trecho no mesmo livro do Conselho sobre o Regime Alimentar, tá certo, que eu citei agora há pouco, que muitas vezes por nossa mente estar embotada, abarrotada de alimentos, embota a nossa mente, e muitas vezes na hora de decidir por sim, nós dizemos não, e na hora de dizer não, nós dizemos sim. Então, irmãos, tem muita influência nas decisões que nós tomamos, aquilo que nós estamos colocando no nosso estômago. O nosso segundo cérebro, nós temos o primeiro cérebro que está aqui, mas onde está o nosso segundo cérebro? Está aqui, ó, intestino. Depois do cérebro, é o órgão que tem a maior quantidade de neurônios. Se esse aqui não estiver bem, aqui nunca vai estar bem. O que é que nós estamos colocando dentro do nosso estômago? Eu vou aqui explanar 2 histórias paralelas. A história do povo de Israel. Israel estava escravizado aonde? No Egito. Israel era um povo fraco. Dormia mal, comia mal, alimentava-se do resto, sofria muito. E aí, Deus mandou um libertador, Moisés. Moisés tirou o povo lá do Egito. E um povo tão sofrido, era muito sofrido aquele povo. E Deus tirou o povo do Egito e colocou aonde? No deserto. Ele prometeu uma terra.
uma terra prometida que mana leite e mel. Ele não tirou direto do Egito para a terra que mana leite e mel. Até porque a terra que eles iam adentrar, que eles iam tomar posse, não seria dada de mão beijada. Seria, meu irmão. Eles teriam que conquistar. Eles teriam que lutar com aqueles povos lá. Mas como que um povo que estava fraco, debilitado, doente, como é que eles iam lutar com aquele povo lá? Sem força. Deus tirou o povo de Israel do Egito, colocou-os no deserto, para quê? Para restaurar-lhes a vitalidade, restaurar-lhes as forças. E Deus iniciou a restauração, né? Oferecendo os 8 remédios de Deus. Qual foi a primeira coisa que Deus mudou lá no Egito para o povo? Quem sabe responder? Primeira coisa que Deus mudou: a alimentação, minha irmã. Você está certa. Ele tirou os alimentos que veio do Egito e deu ao povo o que? Maná. Deus, qual foi a segunda coisa que Deus colocou como remédio? Água, irmã. Você está afiada. Deus deu água ao povo. O que foi que Deus deu depois? Repouso. Deus deu ao povo repouso. Lá no Egito eles não tinham descanso. Agora no deserto eles tinham repouso. O deserto é um lugar de sofrimento, irmãos. Mas Deus dá repouso nesse deserto. Deus deu água nesse deserto. Deus deu pão nesse deserto. O que foi que Deus deu mais? Água, repouso. E agora? Atividade física. Você vai andar até a terra prometida. Você tem que começar a desenferrujar esse corpo. Você precisa se movimentar. Deus deu mais o que a esse povo? A luz solar. Luz solar pura. A luz solar é um grande remédio. Muitos colocaram um mito na luz solar, ou até não um mito, mas tomam ele como vilão. Mas a luz solar, ela tem o poder de favorecer a cura do diabetes, tem o poder de favorecer a cura da hipertensão, favorecer a cura de diversas enfermidades. E Deus deu o sol também. O que Deus deu mais, junto com isso? Lá onde eles viviam no Egito, era um ambiente doentio, fétido, onde eles faziam suas necessidades. Não sei se tinha local, não era um local organizado, era um esgoto a céu aberto, né? Porque eles não tinham local definido para isso. Deus organizou um acampamento para eles, limpo, e deu a eles o quê? Ar puro. Eles agora respiravam ar puro. Deus também restaurou-lhes a confiança. De que maneira? Ele disse: Israel, eu estou com você. Você vai lutar contra os povos da terra prometida, mas eu estou com você. Olha, para que você saiba que você não está só. Eu te dou a nuvem durante o dia para te proteger. Você quer prova mais do que isso? Eu estou a coluna de fogo à noite para te esquentar. Eu te provi de todos os recursos para você ter saúde. A tua sandália não vai acabar, a tua roupa não vai se acabar. Israel, eu estou contigo. Irmãos, Israel fracassou. Fracassou ou não? O reflexo desse fracasso está até quando foi? Até hoje. Até hoje. Israel sofre com esse fracasso, está certo? Porque ele não deu ouvidos às orientações de quem? De Deus. Paramos aí. Vamos agora analisar outra história. Daniel capítulo 1, 8 e 9. Disse assim: Daniel, ele... esqueci a palavra, mas alguém que abra, leia para mim aí. Decidiu não contaminar-se com as iguarias da mesa do rei. Ele disse: eu não quero me contaminar.
E no verso seguinte, o 9, alguém pode ler para mim, foi o que aconteceu com ele? Não, 9, verso 9, diz o quê? Olha aí. Deus, Daniel, ele decidiu a ponto de perder a sua própria vida. Daniel era um escravo. E ele podia ser morto por não querer seguir as orientações do rei. Mas ele decidiu, não, eu não vou me contaminar, mesmo correndo risco de vida. E ele era escravo. E ele achou misericórdia e graça, a ponto de Daniel se tornou o homem mais importante de todos os impérios que se seguiu na sua época. Achou graça diante de Deus. As pessoas que são fiéis em todas as coisas, acham graça diante de Deus. Então, irmãos, por que é que nós adoecemos? Por que é que nós estamos fracassando? Por que é que nós estamos cedendo com respeito à mensagem de saúde, com respeito aos alimentos impróprios? Por quê, irmãos? Porque nós estamos gritando, igual o povo do Egito: eu não quero esse maná maldito. Eu não quero esse alimento que não serve para nada. Eu quero as carnes do Egito. Eu quero as pizzas do Egito. Eu quero os bolos do Egito. Eu quero os lanches do Egito. Eu quero as frituras do Egito. Eu quero as massas brancas do Egito. E isso tem impedido de nós decidirmos por aquilo que é coerente e que é correto. Nós estamos adoecendo porque não estamos dando ouvido aos mandamentos de Deus. Êxodo 15, 26. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, nenhuma das doenças que foi para o Egito vai vir sobre você. Por que nós adoecemos? É por causa do tempo, irmão, que nós adoecemos? É o tempo que é doentio? Não. É nossa desobediência. É nosso olhar para o Egito. É o nosso gritar. É o ranger de dentes, como Israel fez, segurava nas portas das tendas e que rangiam os dentes, porque queriam voltar para o Egito. Israel fracassou. Daniel não fracassou. E ele disse: eu não quero me contaminar com a mesa do rei. E eu queria perguntar a vocês hoje: que alimentos seriam esses que na atualidade, lá no tempo de Daniel, estava lá os manjares à mesa do rei. Entre os manjares estava a carne de porco, estava o vinho, estavam outras preparações da época que eu não sei descrever para vocês agora, mas havia uma iguaria e uma mesa farta à mesa do rei. Mas não importa. Eu não quero mais saber da mesa que Daniel não quis participar. Eu quero saber que mesa nós estamos participando hoje. O que faz parte da nossa mesa? Eu quero que vocês participem agora comigo. Quais são os alimentos que fazem parte da mesa do rei atualmente? Vamos, eu quero que vocês participem comigo. Não estou ouvindo, está muito baixo. Eu quero que vocês digam: pizza, o que mais? Comidas rápidas, o que mais? Tortas, bolos, hambúrgueres, sorvetes, refrigerantes. O que mais? Pão branco, queijos, doces. Obrigado, meus irmãos. Vocês estão certos. Vocês estão corretos. Agora, eu quero fazer uma pergunta, não quero que ninguém me responda. Algum desses alimentos tem feito parte da mesa e do cotidiano de vocês? Eu vou passar aqui alguns alimentos. Hoje também está posta diante de nós duas mesas repletas. A mesa do cordeiro e a mesa do rei
ou do Egito? Que mesa você quer participar? Mas que mesa é a sua hoje? Irmão, isso aí, veja, para vocês entenderem a profundidade do que eu vou falar para vocês. Aí está cigarros aí mostrando suas toxinas. Eu circulei algumas. Olha, tem nitrosamina ali tem acroleína, benzopireno, fenol. Tem outra ali que eu não estou conseguindo ler. Mas tem algumas toxinas do cigarro. Tá certo? E alguns alimentos que nós estamos ingerindo contêm algumas dessas toxinas. Tá certo? Vamos lá. Olha aí, primeira coisa. Frituras. A fritura que eu estou descrevendo aí não é uma fritura com banha não, viu? É uma fritura que com azeite de oliva e com óleo de soja. Tá certo? Então, se fizeram um experimento e fritaram batatas fritas, com 4 frituras fizeram com óleo. Então, o primeiro óleo, tá certo, é o de oliva ali, do azulzinho. E a primeira fritura teve um alto índice de acroleína. A acroleína é uma toxina que contém aonde? No cigarro. Primeira fritura com azeite de oliva, um alto índice de acroleína. A última fritura feita com azeite também teve um índice mais alto de acroleína. O óleo de soja teve um resultado melhor, mas a acroleína é uma substância que existe nas frituras. Então, quando você vê aquela casquinha preta do ovo, do queijo, da banana frita, da carne, né? O que mais se frita? Da batata frita, né? Tudo aquilo ali, aquela parte preta, tem acroleína e outra substância também, o alcatrão. Tá certo? Que tem que conter no cigarro. E eu vou falar à tarde sobre a carne. Um bife de churrasco de 100 gramas equivale a quantos cigarros? Vou falar para vocês, viu? Tá certo? Então veja, fritura não é um alimento para se ingerir. Quando você coloca a fritura dentro do seu organismo, você está agredindo o templo do Espírito Santo. Gordura animal. Tá certo? Onde se tem gordura animal? Nas carnes, no leite, no queijo, na manteiga, menos na margarina. Tá certo? A margarina faz bem? Margarina é gordura vegetal, mas é uma gordura hidrogenada. É uma gordura trans, modificada, e não é uma gordura boa também. Mas veja, com respeito a isso aí, há um estatuto na Bíblia que fala sobre isso aí. Tá certo? É um dos estatutos das leis de saúde, que está descrito lá em Levítico, capítulo 3, verso 17. Diz assim: em todas as vossas gerações e as vossas moradas, nenhuma gordura e sangue entrareis nas vossas gerações, nas vossas moradas. O sangue, estatuto perpétuo vos será. Estatuto, o que é uma coisa perpétua? Para sempre, irmãos. O sangue até que nós temos obedecido. Eu vou tirar o leite e o queijo, mas e a gordura? A gordura animal tem sido obedecida? Quem come gordura animal está no mesmo parâmetro de sangue. Até porque, comparando o sangue e a gordura com o meio ambiente, nós podemos comparar o sangue a quê? Ao meio ambiente? Ao esgoto. O esgoto, existe coisas puras? O sangue é o esgoto do nosso corpo, por onde é derramado todas as impurezas das células. Todas as impurezas das células são canalizadas para o sangue. Então ele sobe pelo lado direito
e desce pelo lado esquerdo. Sobe pelo lado direito, sangue venoso. Desce pelo lado esquerdo, sangue arterial, limpo. Ele é purificado na estação de tratamento no pulmão. Mas é onde desemboca todas as impurezas. Então quem come sangue de animal está comendo todas as impurezas. Está comendo o quê? Doenças. E a gordura? Agora vamos falar da gordura. A gordura em relação ao meio ambiente, podemos comparar a quê? Ao lixão. Lixão tem coisa boa? Só tem coisa podre também. Coisa que não presta. Então quem come gordura está comendo doença e toxina. Então a gordura é um alimento e Deus, hoje a ciência está explicando por que é que Deus disse, não coma isso, não coma aquilo. Eu quero que você tenha saúde. E nós resistimos. Nós seguramos a porta da nossa dentro, eu quero comer, porque é isso que me dá prazer. É isso que me satisfaz. E Deus, pela sua misericórdia, permite que a gente coma. Mas Ele não isenta das consequências. Quando Israel pediu carne, a Deus deu carne. Eu não quero que vocês comam isso não. Mas eu vou dar para vocês. Agora sofra as consequências. Quando os primeiros homens botaram o primeiro pedaço de carne na boca, começaram a mastigar, caiu uma peste sobre os 23 mil mais fortes de Israel. E morreram 23 mil na mesma hora. E o restante, ao longo dos 40 anos, foram morrendo de doenças. Que são descritas no capítulo 28 de Deuteronômio. Se vocês lerem o capítulo 28 de Deuteronômio, vocês vão ver as doenças que ali foram cometidas por não darem ouvidos aos mandamentos de Deus. Então está aí, gordura, olha ali, ó. Quem come gordura pode ter o quê? Câncer de quê? De mama. Pode ter câncer de quê? E câncer de útero, principalmente. Então a mulher não tem câncer de útero, não é porque tem muito filho, não. É porque está comendo comidas impróprias. Margarina e manteiga, qual a melhor? Hã? Não, não vou dizer qual a melhor. Qual a menos nociva, né? Qual é? Hã? Manteiga. Manteiga é menos nociva ainda, mas nenhuma presta. Tá certo? Por que a manteiga é menos nociva? Um experimento muito simples. Pega uma colher de manteiga, bota na frigideira, e uma de margarina em outra frigideira, bota ao mesmo tempo no fogo. Quem derrete primeiro? Manteiga. Então a margarina é pior do que manteiga. Tá certo? Apesar de ser conter vitamina A e D, mas esse custo-benefício não compensa, porque a margarina ela produz o quê? Produz lesões graves aonde? No fígado. Produz lesões graves no fígado, é muito tóxica. A margarina leva ácidos que são nocivos ao organismo, produz doenças e toxinas. E hoje é uma coisa muito comum. No meu consultório, é comum a pessoa vai lá fazer apenas um exame de rotina, uma consulta de rotina. E a gente prescreve os exames, quando se dá conta ele está com fígado gorduroso. Isso é muito comum hoje em dia, pessoas com fígado gorduroso. E fígado gorduroso leva, sabe a quê? A cirrose e ao câncer. A pessoa às vezes nunca bebeu uma gota de bebida alcoólica e vai morrer de cirrose. Porque come margarina. É sério, meus irmãos. Veja quanto nós estamos longe do ideal. Porque nós não temos o senso crítico de saber perceber que aquilo não presta. E sabe o que é isso? A mente embotada. A mente está anuviada. E não me dá condição de eu perceber aquilo que eu coloco dentro do meu estômago. Manteiga. Conceito sobre o regime alimentar, número 15, página 349. A manteiga é menos nociva quando comida no pão. Porque você pega uma pontinha de manteiga e passa no
no pão. Mas, em regra, é melhor o quê? Dispensá-la inteiramente. A manteiga, quando usada em preparações, ela é muito nociva. Quais são as preparações que leva a manteiga? Bolo, o que mais? Tortas, o que mais? Pastéis, não é isso? Então, por quê? Porque fica muito concentrado. Então, ela se torna muito nociva, não é? Pelo fato de ser rica tanto em gordura saturada quanto em colesterol, a manteiga é, em potencial, um alimento altamente aterogênico. O que é isso? O que é aterogênico? É um alimento que tem uma grande capacidade de entupir as artérias e veias. E às vezes a manteiga salgadinha, né? O senhor pega assim uma colher de manteiga e passa no pão, quando bota no pão chega a massa, que ela chega e sai pelos lados. Olha, eu não vou negar a vocês que é gostoso, mas faz muito mal. Porque eu já comi dessa maneira. Hoje, graças a Deus, eu não como mais. Eu tenho outro estilo de vida, eu tenho outro hábito de vida. Eu já fui uma pessoa obesa, meus irmãos. Eu cheguei a pesar 106 quilos. Hoje eu tenho outro hábito de vida. Eu posso testemunhar porque eu vivo isso. E eu sei o quanto é bom ter um estilo de vida saudável. Com a correria que eu tive essa semana, eu corri muito essa semana, eu dormi pouco essa semana. Eu estou aqui com meus olhos ardendo, porque eu dormi pouco essa semana. Se eu não tivesse um estilo de vida saudável, eu não aguentaria estar aqui hoje. Pelo pouco que eu dormi essa semana, eu não aguentaria estar. Mas o estilo de vida que eu levo me dá condições de eu ter forças para hoje estar aqui. Semana foi semana de prova para mim, na pós que eu estou fazendo. Foi uma semana cheia, né? Atender os pacientes, estudar para a prova. Então, dormi pouco essa semana. Então, o estilo de vida nos dá condições de a gente ter mais vitalidade. Leite com açúcar. Pois não, minha irmã. Veja, isso são técnicas, né, que nós já estamos utilizando, não é? Nos cursos que a minha esposa ela está organizando, tá certo? Mas o que substitui? Manteiga substitui por óleo, não é? Substitui por leites vegetais, os leites de soja, azeite, Exatamente. É massa integral. Usa o trigo integral e não a massa branca. Tá certo? Então, devemos excluir. Certo? Quem pensa que um bolo sem ovo, sem leite e sem manteiga não é bom, está enganado. Porque nós iríamos trazer um bolo hoje para sortear, mas foi tão corrida essa semana que não deu tempo fazer esse bolo. Olha aí, tá vendo? Mais tarde nós temos o sorteio da apostila. Então, gente, tem recursos hoje para a gente mudar a nossa alimentação. Leite com açúcar, outra mistura bombástica. Onde é que tem leite com açúcar? Pudim, nos bolos, né, nos sorvetes, onde mais? Biscoitos. Olha ali, olha. Isso foi esse pesquisador que colocou esse trecho aí. Pais que adoçam as mamadeiras dos filhos com açúcar refinado ou cristal, trata-se de energia vazia, que não pode ser considerada alimento, porque só oferece calorias. E permite o consumo desenfreado de produtos que contêm este coquetel de substâncias químicas, amargam o adoecimento do aparelho digestivo dos inocentes desde a tenra idade, desde a infância. Isso não é conceito sobre regime alimentar não, viu, gente? Isso é um pesquisador. Ele diz que amarga o adoecimento. O leite com açúcar entrava no nosso aparelho digestório.
fermenta, deixa lento o nosso aparelho digestório. Muitas vezes você come um bolo, né? E você passa o resto do dia empachado. O bolo é muito forte, né? Não estou com fome até agora. Chega, eu estou com a barriga cheia de tanto comer bolo. E você não sabe que é isso, é esse retardo no esvaziamento que está trazendo as doenças. Porque entrava, certo? É como se você colocasse em um caminhão que carrega 20 mil quilos, 30 mil quilos. E vai cansar, né? E a demanda de energia que é mandado para ali, você se sente fraco, às vezes se sente um pouco sonolento. Então, é isso que traz o leite com açúcar, tá certo? Olha o que é que diz aí conselho sobre a regime alimentar 327. Bolos, pudins, pastelarias, geleias, doces são causa ativa de má digestão. Especialmente são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Outra passagem que é muito importante a gente ler aqui, para você ver como isso mais na frente, o próximo eu vou apresentar a vocês, mas vamos ler logo isso aí. Açúcar refinado e cristal inflamam o quê? A mucosa do canal alimentar superior, o esôfago, o estômago e duodeno. Muitas pessoas não têm gastrite, aí dizem, eu não vou comer, não vou chupar uma laranja, porque isso vai prejudicar a minha gastrite. Não é? Exatamente, o limão. Não vou tomar limão, não vou comer abacaxi por causa da minha gastrite. Não é? O limão, ele tem um pH de 2,5. O nosso pH sanguíneo, que é o pH normal, ele está em torno de 6,5. O limão tem 2,5 de pH. Só que o limão, ele tem vitaminas e minerais, né, que vão alcalinizar o limão dentro do organismo e vai fazer bem. Agora, o açúcar. Sabe quanto é o pH do açúcar branco, meus irmãos, meus amados? É 2,1. 2,1 o pH de açúcar. E ele é caloria vazia, não tem nutrientes. Quando ele entra no nosso organismo, é só para fazer mal. É só para descalcificar os ossos. Quem come açúcar vai ter osteoporose. Quem come doce, açúcar ou massa refinada, com certeza vai ter osteoporose. E vai ter outras doenças. Veja que ele causa lesão no esôfago, estômago e intestino. Então é uma das causas de gastrite, de úlcera, de esofagite, das laringites, das faringites, das sinusites, das rinites. Tudo isso aí inflama, é inflamado pelo açúcar. Açúcares não são digeridos na boca, como os cereais, nem no estômago, como as carnes. Quando ingerimos isoladamente eles, passam rapidamente pelo estômago, a caminho do intestino delgado, e são rapidamente absorvidos pelo intestino. E isso dá um pico de glicose muito alto no sangue, fazendo com que o nosso pâncreas seja induzido a um grande esforço para produzir insulina. E por isso a causa de tanto diabetes, porque o pâncreas não aguenta mais produzir tanta insulina, e ele cansou. Cansou de produzir insulina. Não tem mais força para produzir insulina. E cansa. Por causa das massas brancas, por causa dos doces refinados e do açúcar branco, e das gorduras e de outras causas. Mas isso são grande parte a isso aí. Tá certo? Olha aqui o que é que o açúcar ainda provoca. Já falei, superacidez, provoca labirintite, né? Aumento da pressão arterial, diabetes, obesidade, tudo isso o açúcar provoca, tá certo? Olha aí, baixa o nosso sistema imunológico, olha aí como é que é, 6 colheres de chá de açúcar, né? O nosso corpo tem capacidade de destruir quantas bactérias, cada globo branco? 14 bactérias. Quando nós ingerimos 6 colheres de chá de açúcar, ele cai para quantas bactérias? 10. Quando ingerimos 12, 5, 18, 2. E 24 colheres, uma bactéria. Agora, uma lata de refrigerante tem quantas colheres de chá de açúcar? Vocês sabem dizer?
10. 10. Uma latinha, 350 ml. Tem pessoas que tomam 1 litro, às vezes 2 litros. Você está ficando totalmente desprotegido, meu irmão, se você tomar refrigerante. Você está sujeito às doenças. Os seus leucócitos, eles vão baixar bastante. E você vai ficar exposto à doença. Por isso, a causa de tantas doenças hoje, pelo estilo de vida inadequado. Vamos passar. Queria só para vocês o seguinte. Tem uma passagem no Conselho sobre o Regime Alimentar que diz o seguinte. A nossa querida Ellen White diz assim: se eu soubesse que havia animais limpos e saudáveis, eu aconselharia que o meu povo comesse carne, do que comer essa mistura insana de leite e açúcar. Isso quer dizer que os bolos, quem não come carne, mas faz uso de bolos e está se auto, né, dizendo que eu não como carne, mas você come bolo, irmão, você está pior do que quem come carne. Você está pior do que quem come carne. Então é preciso deixar a carne, mas é preciso deixar o bolo também. Porque senão é melhor você comer carne do que comer o bolo. Tá certo? Refrigerante, né? Olha aí, o refrigerante, né, é o responsável por problemas cardiovasculares em 60%. Tá certo? Pessoas que têm problemas cardiovasculares, em grande medida, é devido ao consumo de refrigerantes. O refrigerante não tem apenas açúcar, tem também sal, o sódio, tá certo? Principalmente o diet. Às vezes a pessoa não toma o refrigerante normal, diz: eu tomo o diet, estou melhor, né? Não. Não está. Se você quer tomar refrigerante, não aconselho, tome o normal, porque o diet vai trazer um resultado pior. Tá certo? O diet tem 18 substâncias a mais nocivas do que o refrigerante normal. Então ele causa uma infinidade de doenças. Tem uma relação de mais de 50 problemas causados pelo refrigerante diet. E hoje o refrigerante diet está no ranking no primeiro lugar do ranking do alimento mais nocivo na atualidade. Isso foi feito uma pesquisa com pesquisadores fizeram pesquisa e o diet está entre encabeça o primeiro da lista do alimento mais nocivo na atualidade. Então não tomem essa droga, meus irmãos. Ele causa AVC, né? Ele causa diversas doenças. Se você não quer ter esse tipo de doença, não tome. Alimentos à base de cafeína. Né? A cafeína, ó, ela contém alcaloide e xantina. O que é que tem cafeína? Café, o que mais? Chocolate, o que mais? Coca-Cola, chá verde, chá mate, chá preto, guaraná em pó, alguns remédios, né, como analgésicos, né, alguns termogênicos de academia, a maioria deles. Então, muito cuidado. Esse café, ele contém alcaloide, ele o que causa? Câncer de pâncreas. A cafeína também favorece o aumento do colesterol. Tá certo? O aumento da pressão arterial e também produz o câncer de pâncreas. Olha aí, mais uma. Vamos passar rapidamente aqui. Tá certo? Olha aí. Efeitos adversos incluem da cafeína: insônia, alteração do padrão de sono, tremores, nervosismo, inquietação, irritabilidade, dores de cabeça, elevação dos ácidos graxos sanguíneos, do colesterol, elevação da pressão arterial, dos níveis de colesterol, palpitações, aumento dos riscos de arritmias cardíacas e infarto.
aumento da produção de ácido graxo, quer dizer, ele produz acidez no estômago e agravamento de úlceras, azia, sintomas da TPM, aumento do risco de câncer de bexiga também e reto. Para gestantes, aumento do risco de nascimento de uma criança com baixo peso. Tudo isso aí provoca cafeína, não só do café, viu? Mas de tudo isso que eu acabei de falar. Então, conselhos. Há muitos entre os professos cristãos que consideram de mínima consequência a questão do comer ou beber. Há muitos entre nós que acham isso uma besteira. Eu me sinto triste, que eu já cheguei em igrejas a pregar, e aí o irmão chega e diz, mas meu Deus do céu, esse irmão só está aqui somente para falar de comida. Só fala disso e fica se reclamando no banco. Se tem alguém aqui, irmãos, dizer esse pensamento, que isso é um pensamento diabólico. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus e acatar suas orientações. Você quer ir para o céu? Lembra do primeiro passagem que eu li do Conselho sobre o Regime Alimentar? Aqueles que estão se preparando para o traslado do céu, ele está tomando cuidado com a sua saúde e com a alimentação. A alimentação, o estilo de vida tem muito a ver com salvação. Se engana quem pensa que não, mas tem muito a ver com salvação. Os que assim pensam, verificarão no dia do juízo que viraram as costas o quê? As expressas. E Deus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque você sabe e você não quis cumprir. Descobrirão que o que lhes parecia ser sem importância não era assim considerado por Deus. Isso é de suma importância, irmãos. Eu não vou mais me demorar. A hora já está avançada. Mas eu queria que você abrisse mais um versículo aqui. Números 32, verso 8. Verso 8. E nós vamos chegar no momento em que Israel agora estava vindo à terra prometida. Onde é que ele estava? Quem pode ler? Quem achou pode ler. 32, verso 8 de Números. Até aí, Adriano. Tá certo? Israel estava onde? Em Cádiz Barneia. Sabe onde era Cádiz Barneia, irmãos? A divisa